Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar o limite da soma dos termos de uma PG infinita, né? Dando continuidade e finalizando o nosso conteúdo sobre progressão geométrica. Então, vamos à aula. Vamos agora falar sobre limite da soma dos termos de uma PG infinita, ok? Então, temos aí umas condições já sendo colocadas de acordo com o título. Primeiro, a PG tem que ser infinita. E segundo, a gente vai estabelecer aí uma soma para esta PG infinita de modo que ela esteja aí tendendo a um certo valor, né? Que mais tarde a gente vai falar sobre a PG, né, nesse caso, que será uma PG convergente, ou seja, ela vai convergir para um dado número real. Então vamos lá. Nas progressões geométricas em que a razão, né, a razão Q, o módulo dessa razão tem que ser um número que está entre 0 e 1, não pode ser um número maior do que 1 ou menor do que 0, quer dizer, menor do que 0 não vai ser porque a razão está em módulo, né? Então não pode ser um número maior do que 1. Então essa é a nossa primeira condição. E a gente só vai conseguir fazer essa soma se a nossa razão estiver aqui dentro desta condição, né? A soma dos n primeiros termos tem valor finito quando n tende a infinito. Então, se n, que é o número de termos, tender a infinito, né, o número de termos de uma PG for uma quantidade infinita, então, dada esta condição, a gente vai ter aí que a nossa PG vai ter um valor finito, né? Que a gente vai chamar mais tarde de limite da soma dos termos de APG. Então, para que a gente entenda melhor, vamos considerar uma PG, né? Esta PG aqui que vocês estão vendo, né? Perceba que começa com meio e os seus valores eles vão diminuindo, né? Vão ficando cada vez menores à medida que você vai dividindo, né? E perceba também que é uma PG infinita. Então, primeira coisa que a gente deve notar é que a razão é meio, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 4, vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 8, ou seja, ao multiplicarmos por 1 sobre 2, a gente vai conseguindo aí obter os termos da nossa PG. Ou seja, se a razão é 1 sobre 2, ela atende isso aqui, né? Ficando assim, ok? Como é 1 sobre 2, né? O módulo de 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Logo, a gente está nesta condição. E, então, né, segundo este parágrafo aqui, a gente pode somar e aí vai convergir para um certo valor. O que é que foi feito aí embaixo? Foi feito uma soma, né, a soma dos 5 primeiros termos dessa PG, né? Primeiro eu comecei somando os dois primeiros, né, S2, a soma dos dois primeiros termos, ou seja, meio mais 1 quarto. E quando eu faço essa soma, eu obtenho 3 quartos, okay? E 3 quartos, a gente dividindo, a gente obtém 0,75. A soma dos três primeiros termos, ou seja, 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, a gente somando isso aqui, a gente vai obter 7 oitavos. E dividindo, a gente obtém 0,875. A soma dos quatro primeiros termos, né, fazendo a soma dos 4 primeiros termos, a gente vai obter 15 sobre 16. E dividindo isso aqui, a gente obtém 0,9375. E por fim, a soma dos 5 primeiros, a gente vai ter 31 sobre 32, que dividindo a gente obtém 0,96875. O que é que a gente percebe a respeito dos resultados dessas somas parciais? A gente tem esse resultado aqui, este aqui e este. A gente percebe o seguinte, que à medida em que a gente aumenta a quantidade de termos para se somar, os resultados são números que vão se aproximando de 1, né? Vai se aproximando do valor 1. Como é que eu posso, de maneira geral, dizer que essa soma está tendendo a 1? Escute bem o que eu estou falando. Estou dizendo que está tendendo a 1. Está se aproximando de 1. Não estou dizendo que é igual a 1. Okay? Ou seja, quanto mais termos eu envolver nessa PG, mais próximo de 1 aqui vai se tornar. De maneira geral, a gente pode fazer isso aqui, ó, né? O que é isso? Aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PG, né? A gente viu na aula anterior. Esta é a fórmula que a gente usa para somar os termos de uma PG finita.
ok? Como se trata de uma PG infinita, vai acontecer o seguinte, ó. Esse número n, ele é um número que vai ficar muito grande, né? E a nossa razão é 1 sobre 2. E a gente sabe que nessa razão aqui, ó, por ser um número entre 0 e 1, na hora que a gente começar a elevar números altos, né, números naturais altos, o resultado vai cada vez se aproximar de zero, né? Como assim? Perceba que se eu pegar 1 sobre 2 elevar a 2, eu vou ter 1 sobre 4. E você compara ao valor inicial. 1 sobre 2 é meio e 1 sobre 4 é 0,25. Então já percebe aí que diminui. Se você pegar 1 sobre 2 elevar a 3, vai dar 1 sobre 8. E 1 sobre 8 ao dividir vai dar 0,175. Então perceba aí que está cada vez diminuindo, né? Quais foram os nossos primeiros resultados? Meio, 0,25 e 0,125. Está cada vez mais diminuindo, se aproximando de zero. Significa que quando esse n aumentar de uma forma muito grande, né, a gente vai ter que esse q elevado a n vai tender a zero, né? Aqui vai tender a zero, ou seja, se esse n aqui for um número muito grande, a gente vai expressar com o símbolo de infinito, ok? Símbolo de infinito, né? Ele normalmente é assim, eu coloco desse jeito, mas é a mesma coisa para não confundir. Quando esse n ficar muito grande, esse q elevado a n vai para zero. Ou seja, a nossa fórmula aqui vai se reduzir a isso. Ó. A1 vezes 1 vai nos dar A1 dividido por 1q, certo? Ou seja, quando essa soma tender ao infinito, né? Ou seja, o número de termos que a gente utilizar aqui for um número de termos de quantidade infinita, a gente vai ter que a soma vai ser dada por isso aqui. De modo geral, a gente pode expressar por isso aqui, ó. A gente escreve limite, né? Porque justamente o valor que se tende é o limite da soma, onde o valor vai se chegar, né? O limite. Então a gente escreve limite da soma quando n tender ao infinito, certo? Limite da soma dos n primeiro termos, quando n tender ao infinito, é dada pelo quociente do primeiro termo e a subtração entre 1 e a razão. Basta apenas fazermos isso para encontrar a soma infinita, quer dizer, a soma de termos de uma PG infinita, ok? Então vamos à aplicação, né? A nossa primeira aplicação que a gente tem é isso aqui, ó. É uma demonstração, que é simples. Mostre que o limite da soma 0,6 mais 0,06 mais 0,006 mais 0,0006 mais, e assim continua, né, infinita, quando o número de parcelas tende ao infinito é 2/3. Ou seja, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você faça o limite desta soma aqui, né? Sn quando o n tender a infinito. Ah, professor, vou ter que escrever isso aqui sempre, toda vez que eu vou fazer uma soma de uma PG infinita? Sim. Né? Porque agora você vai usar a fórmula. É dada por isso aqui, ó. 1 menos q. Preciso de quem? Preciso do primeiro termo que eu tenho, né? Essa PG começa com 0,6 e a razão, que de 0,6 para 0,06 a gente está multiplicando aí por 0,1, né? Basta a gente fazer o cálculo da razão. Vou fazer o cálculo da razão aqui, ó, para mostrar, né? A gente sabe que é A2, ou seja, 0,06 dividido para A1, 0,6. Fazendo esta divisão, igual ao número de casas decimais, eu posso colocar um zero aqui, duas casas em casa, elimino a vírgula, ficando 6 dividido para 60. E 6 por 60 é 0,1. Ok? Então eu posso substituir aqui, ó. A gente vai obter o quê? A gente vai obter o seguinte: a gente vai ficar com 0,6 dividido para 1 menos 0,1. E, portanto, a gente vai ter 0,6 dividido para 0,9. 1 menos 0,1. 0,6 dividido para 0,9, mesmo número de casas decimais, eu posso retirar a vírgula, ficando 6 nonos, simplificando 2/3, certo? Demonstrado, né? Já que queria que a gente mostrasse que realmente estava 2/3. E dá 2/3. Então, essa soma vai tender a 2/3, ok? Vamos para mais alguns exemplos.
Nesse segundo exemplo, a gente tem a seguinte situação, né? Determina o limite da soma da PG infinita, dada por isso aqui, ó. Ok? Primeiro passo é a gente encontrar a razão, né? Vamos encontrar aqui. Dividindo quem? Dividindo 2 nonos por quem? Por 1/3. 2 nonos por 1/3. Divisão de frações, como funciona? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Simplificando aqui, né? 3 e 9 por 3. 3 por 3 nos dá 1. Aqui é 1. E 9 por 3 dá 3. A gente vai ficar com 2/3. Então a razão aqui para a gente é 2/3. Quero o limite da soma, então escrevamos. Limite da soma, quando n tender a infinito, será A1 sobre 1 menos Q. O primeiro termo é 1/3, dividido por 1 menos a razão, que é 2/3. Vou fazer aqui embaixo, continuar aqui embaixo. 1 menos 2/3, a gente já faz essa conta, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1. Eu vou ficar aqui com 1/3, dividido para 1/3. Divisão, né? De números iguais, 1. Então essa soma aqui vai tender a 1, né? Essa soma vai nos dar aí resultado 1. Então feito aí o exemplo 2. E exemplo 3. Resolva a equação 5x mais 10x sobre 3 mais 20x sobre 9 mais assim segue, né? É uma soma infinita e isso dá 20. O que é que esta expressão está nos dando? Está nos dando o seguinte, ó, que o primeiro termo é 5x, que a razão a gente pode calcular, né? A razão é o segundo termo, 10x sobre 3, dividido para o primeiro, 5x. Divisão de fração, a gente repete o primeiro, 10x sobre 3, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 5x é 1 sobre 5x. Aqui a gente pode usar a simplificação, né? Eu posso anular x com x. 10 por 5 é 2, 5 por 5 é 1. E a gente vai fechar ali que a razão é 2/3, né? 2/3 novamente. 2/3 apareceu nas três questões, né? Eu não tinha reparado. E também é dado quem? É dado o limite da soma. É dada a soma aqui, ó, dessa equação. Ou seja, a gente tem que o limite dessa soma, quando n tender a infinito, é 20. É 20. O que a gente faz? A gente substitui na fórmula então, né? Usando a fórmula, limite da soma, quando n tender a infinito, é A1 sobre 1 menos Q. Esse limite aqui, né, a gente já sabe que é 20, a gente pode substituir tudo isso aqui por 20. O primeiro termo é 5x, dividido por 1, menos a razão, que é 2/3. Resolvendo a equação, a gente vai ter o seguinte, ó, que 20 é igual a 5x sobre, né, aqui a gente já calculou lá em cima, né, dá 1/3, aqui é 1/3. Resolvendo isso, a gente vai ficar com 20 igual a, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Ficamos então com 20 igual a 15x. Isolando x, é 20 por 15. Não dá para dividir, né? A gente simplifica. Por 5, em cima fica 4, por 5 embaixo fica 3. Então o x ali, para essa soma dar 20, tem que ser 4/3. Esse é o nosso valor para x. Então tá aí a aula sobre limite da soma dos termos de uma PG infinita. Ok? Então espero que vocês consigam resolver o exercício vinculado a esta formulazinha. E até uma próxima aula.